São Paulo está a 760 metros acima do nível do mar e possui vários pontos onde você pode apreciar todo o cenário da cidade. Um deles, o edifício mais alto da cidade, Platina 220, é um dos pontos mais altos e onde você pode ter uma vista interessante, fica no bairro do Tatuapé, com 172 metros de altura e 50 andares. Além disso, você tem outros edifícios que têm uma vista interessante, como é o caso do Mirante do Vale, com 170 metros, localizado no Vale do Anhangabaú, além do Edifício Itália, o tradicional Edifício Itália, Edifício Martinelli, que marcaram época e guardam, então, ângulos interessantes para você apreciar a cidade. Mas hoje nós gostaríamos de destacar um outro ponto, um ponto alto da cidade, onde você pode perceber exatamente o gigantismo de São Paulo. Estamos falando, sim, do Pico do Jaraguá, o ponto culminante da cidade de São Paulo, o ponto de entrada na cidade, que realmente guarda uma vista marcante para todos os visitantes. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Situado na região noroeste da cidade de São Paulo, a oeste da Serra da Cantareira, o Pico do Jaraguá é um dos pontos referenciais de marca realmente em relação à altitude na cidade. Ele está a 1.135 metros de altitude em relação ao nível do mar, portanto, marca realmente sua grande presença na entrada da cidade. Ele é formado, na verdade, por dois picos, o Pico do Jaraguá e o Pico Papagaio, que é um pouco mais abaixo, com 1.127 metros, mas um ao lado do outro em função de uma reentrância que acontece ali exatamente naquele terreno. Além disso, o Pico do Jaraguá é uma referência misteriosa para a cidade de São Paulo. Muitas pessoas alegam que lá é um vulcão extinto, o que é uma lenda, na verdade, porque não existe vulcão em São Paulo. Além disso, outras pessoas acreditam que seja ponto de passagem de objetos voadores não identificados, os OVNIs, o que também não é verdade, porque não existe nada atestado em relação a isso. Mas essas histórias, esses mitos e essas lendas envolvem, na verdade, o Pico do Jaraguá no contexto de toda a cidade. O termo Jaraguá, em Tupi-Guarani, significa Senhor do Vale. E isso foi intitulado justamente pelos antigos indígenas, antigas tribos que habitavam aquela região do Jaraguá, composta então pelos tupis, pelos carijós, pelos guaianás, e a partir daí então esses indígenas batizaram a região com este nome. Essas tribos hoje já não existem mais, mas quem ocupa o espaço então são os guaranis, os índios guaranis, que acabam ocupando uma pequena parte ali da região do Jaraguá. Aliás, diga-se de passagem, a reserva indígena de menor dimensão no Brasil, que foi instituída em 1987. O parque, então, envolve outros montes também, como o Monte Bandeirantes, como o Morro Taipas, formando, então, realmente uma região de muitos altos e baixos, mas onde predomina, na verdade, o grande Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá está situado, então, no Parque Estadual do Jaraguá, com 492 hectares, uma área bastante intensa, imensa, e que foi justamente angariada pelo governo do estado em 1940. Até então fazia parte da antiga fazenda Jaraguá. Ela foi, então, transformada em parque estadual em 1961, portanto, um dos parques mais antigos de São Paulo. E em 1983 ela teve então o tombamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, o CONDEFAT, como área de preservação. E em 1994, vejam vocês, ela teve o reconhecimento da Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, sendo a reserva da biosfera, do Cinturão Verde de São Paulo. Então é um parque, na verdade, que mantém uma história viva do início da colonização de São Paulo e também pelas suas espécies que ali estão presentes, principalmente vegetação típica da Mata Atlântica e do Cerrado, com paineiras, com várias outras espécies características desse bioma, e também pela sua fauna, preguiças, tatus, tucanos, pica-paus, enfim, várias espécies que ainda se mantêm lá e estão preservadas, então, através da Fundação Florestal, que administra, então, o espaço. Além disso, o Parque Estadual ele tem algumas trilhas que nos levam justamente a áreas de lazer interessantes e uma delas, inclusive, ao próprio pico, ao cume do Pico do Jaraguá. Então a trilha Caminho do Silêncio, por exemplo, que é uma trilha leve, além da trilha da Bica também, e a trilha do Lago, que saem exatamente ali do início do parque e fazem várias rotas.
Mas a trilha do Paisé é, na verdade, a mais famosa, a mais longa, inclusive, com maior dificuldade, porque ela leva exatamente até o cume do Pico do Jaraguá. E chegando então lá, após essa caminhada de mais de 1h30, 2 horas, você ainda tem uma escadaria de 242 degraus para chegar então ao mirante e apreciar a cidade de São Paulo, onde você tem uma vista de 360 graus e a um raio de 55 quilômetros você consegue enxergar então vários bairros da cidade, inclusive algumas cidades da região metropolitana de São Paulo. Um passeio que vale a pena você conhecer, visitar, para entender inclusive toda a geografia da cidade de São Paulo. No interior do Parque Estadual do Jaraguá, resiste ainda ao tempo o casarão Afonso Sardinha, que fazia parte exatamente da antiga Fazenda Jaraguá. E Afonso Sardinha era um bandeirante português quem, na verdade, colonizou aquele espaço em busca de ouro. Ele, vindo, então, naquela região, descobriu que existia ouro, no rio Itaí, que percorria aquela região ali do Pico do Jaraguá. E então resolveu construir ali a sua residência em Taipa de Pilão. Vejam vocês que é um casarão com 21 cômodos, e ainda uma senzala. E ele então resolveu construir essa casa justamente para se estabelecer ali e obviamente conquistou fortuna, no período colonial da cidade. Além disso, existem alguns tanques de pedra-sabão que serviam exatamente para a lavagem do ouro que era extraído daquela região. Houve, obviamente, muita discussão com os indígenas que ocupavam aquele terreno, e por 10 anos ele demorou e insistiu para realmente provocar essa exploração. Mas, na verdade, esse casarão permanece, então, até hoje como patrimônio histórico, testemunhando, na verdade, esse passado e as origens da cidade de São Paulo. O bairro do Jaraguá pertence, então, ao distrito do mesmo nome, que se transformou exatamente em distrito em 1940. Na verdade, ele está distante 25 quilômetros da capital, como eu disse, mas ele está no limite exatamente entre as cidades de Caieiras e Osasco, e também faz limite com os bairros de Pirituba, de Brasilândia, exatamente na área oeste da cidade de São Paulo. O Jaraguá ele acabou tendo uma evolução bastante lenta, mas com a chegada da estação de trem, em 1891, ali batizou-se de Parada de Taipas, que hoje já não tem mais esse nome, passou a ser então a Estação Jaraguá. Além disso, com o desenvolvimento da rodovia Anhanguera e da rodovia Bandeirantes, isso culminou exatamente com as transformações imobiliárias que acabaram causando ao bairro uma certa evolução, além dos galpões de logísticas empresariais que foram se instalando ali na região. Então é um bairro que tem se movimentado bastante, tem crescido de uma certa forma aceleradamente. Jaraguá tornou-se livro através de uma obra que fala sobre exatamente um romance histórico no período bandeirantista e exatamente a sua evolução, contando toda a história exatamente dos indígenas, do bandeirante e todo o seu significado. Além disso, Mário de Andrade, também em seu poema Quando Eu Morrer, uma dedicação à cidade de São Paulo, ele destaca que os olhos dele seria colocado exatamente no alto do Pico do Jaraguá para que avistasse então o que estaria por vir. Uma impressão que ele fez e ficou bastante gravada aí na literatura paulistana. Mais do que um mirante que se avista a cidade de São Paulo, e mais do que um vigilante que observa a movimentação da cidade, dos que entram e saem em São Paulo, o Pico do Jaraguá é, na verdade, um elemento que marca exatamente a natureza de São Paulo e testemunha o seu passado histórico, principalmente em relação à sua evolução econômica. Então, o Pico do Jaraguá é uma referência exatamente para a cidade de São Paulo, em termos geográficos e em termos históricos. O seu acesso é feito pela rodovia Anhanguera, quilômetro 18, e existe uma infinidade de ônibus e linhas de ônibus que passam por lá, além da questão do trem que passa ali naquela região. Vá conhecê-lo, vá entender um pouco dos mistérios do Pico do Jaraguá e ter uma vista interessante e diferente da cidade de São Paulo. O Momento Jornada Cultural vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e esperamos vê-los então no nosso próximo episódio com mais dicas culturais da cidade de São Paulo. Até lá!